Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kanemo e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Kanemo Comenta. Um quadro onde eu vou falar sobre coisas que eu acho interessante vocês saberem e coisas que eu gosto. Hoje vocês já devem ter visto no título, ou na capa, ou na thumb, ou só clicaram sem querer e caíram nesse vídeo. Hoje o tema é Creepypasta. Isso mesmo, Creepypastas. Bom, o ano era mais ou menos 2008 a 2012. Eu principalmente em 2012, porque foi quando... Na verdade, 2011 foi quando eu tive meu primeiro computador, né? Mas eu ficava o dia inteiro pesquisando coisas no YouTube e na internet, essas coisas, e via coisas sobre creepypasta, né? E quem viveu essa época sabe o quão era diferente a internet naquele tempo. Era um tempo onde a gente realmente tinha medo de histórias de terror, que hoje viraram pura nostalgia. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Slenderman, Jeff the Killer, Ben Drowned e tantas outras lendas que cercam esse termo creepypasta, né? Então prepara o fone de ouvido, apaga a luz e bora pra essa viagem nostálgica. A sensação de medo naquela época era algo que vinha junto com a forma como consumíamos o conteúdo. Era um tempo onde que nem tudo tinha uma explicação imediata. E o simples fato de encontrar uma imagem bizarra sem contexto já fazia a gente ficar com aquilo na cabeça por dias. O mistério era o que tornava essas histórias tão impactantes. Hoje um simples Google consegue desmentir qualquer coisa que tu vê na internet. Mas ali na época de 2012, você só tinha um fórum, o blog e a imaginação para criar suas próprias lendas. Além disso, as creepypastas criaram uma comunidade de fãs que ajudava a espalhar as histórias. Cada um acrescentava algo novo, seja uma imagem editada, um vídeo estranho ou até mesmo uma variação da história original. Era assim que o medo crescia, como uma corrente de relatos assustadores que pareciam ganhar vida própria na internet. A internet nessa época era muito diferente do que é hoje. O YouTube não tinha tanto controle de conteúdo. Fóruns eram os grandes centros de discussão. E o terror viralizava de um jeito que parecia tão real. O Orkut ainda existia, e tinha comunidades inteiras dedicadas a discutir casos paranormais e lendas urbanas. Hoje em dia isso foi mais pro Reddit, né? Muita gente descobriu as creepypastas nesses cantos obscuros da web, onde relatos bizarros surgiam e se espalhavam como uma verdade. Os blogs eram outro grande meio de disseminação dessas histórias. Sites como MedoB, Creepypasta Wiki traziam histórias novas o tempo todo. O formato de leitura envolvia a galera. Muitas vezes, os textos vinham acompanhados de imagens ou supostos arquivos vazados, que davam um ar ainda mais realista. O medo era amplificado pelo próprio design desses sites, que muitas vezes tinham layouts escuros, músicas de fundo sinistras e até jumpscares escondidos. Calma, eu não ia colocar nenhum jumpscare aqui, né? Outra coisa que ajudava muito na imersão era o fato de que esses conteúdos eram compartilhados entre amigos de escola. Diferente de hoje, quando o terror é mais produzido e roteirizado, na época parecia que as histórias simplesmente surgiam e ninguém sabia dizer exatamente de onde vieram. Essa falta de origem clara aumentava o mistério e fazia as histórias parecerem mais reais. Enfim, vamos aqui pro grande assunto desse vídeo, falar das creepypastas em si, né? Começar com a mais famosa, ou uma das mais, mas pra mim é a mais famosa e que mais me marcou. Slenderman. Slenderman surgiu na época de 2008 a 2009, nessa época aí, no fórum Something Awful, mas se tornou um fenômeno na internet muito rápido. O jogo Slender the Eight Pages, de 2012, esse mesmo aqui que... ajudou a solidificar o personagem, e naquela época todo mundo ficava com medo de ver o Slender na floresta. O que fez o Slenderman ser tão impactante foi a forma como ele parecia se encaixar em fotos antigas. Com edições simples, as pessoas adicionavam a figura dele em imagens reais de décadas passadas, criando a ilusão de que o Slender sempre esteve por aí. Essa sensação de realidade misturada à ficção era o que deixava tudo muito mais assustador. Afinal, e se ele fosse real mesmo? O Slenderman também foi um dos primeiros personagens de creepypasta a ganhar notoriedade fora da internet. Ele apareceu em curtas-metragens, jogos e até serviu de inspiração para histórias reais perturbadoras. A influência dele foi tão grande que acabou moldando a forma como o terror viral se espalharia nos anos seguintes. Jeff the Killer. Talvez uma das creepypastas mais famosas, como eu tinha falado anteriormente, e mais zoada hoje em dia. Mas na época era um pesadelo. A imagem daquele rosto branco deformado e a história do garoto que virou um assassino psicopata depois de ser queimado eram assustadoras. Os fóruns tinham gente
jurando que Jeff existia de verdade, e a história sempre ganhava versões alternativas como se fosse real. O visual de Jeff the Killer é um dos aspectos mais icônicos e também controversos da história. A origem da imagem real até hoje gera debate, com algumas teorias apontando que foi tirada de um susto em um vídeo antigo, enquanto outras dizem que era apenas uma montagem de fórum. O fato é que, na época, essa cara esquisita fazia muita gente ter pesadelo. Com o tempo, Jeff the Killer virou uma figura clássica das creepypastas, mas também começou a perder o impacto original. As adaptações mal feitas, fanfics exagerados e o excesso de conteúdo gerado pela comunidade fizeram com que ele se tornasse mais uma piada do que uma lenda assustadora. Ben Drowned. Em 2010, um usuário chamado JDusable, não sei se é assim que fala, postou uma história bizarra sobre um cartucho amaldiçoado do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask. O jogo estaria corrompido por um espírito chamado Ben, e os vídeos postados junto com o creepypasta davam um ar sinistro à coisa toda. Quem jogava Majora's Mask ficou meio paranoico depois disso, porque as anomalias mostradas nos vídeos pareciam assustadoramente reais. A genialidade de Ben Drowned estava na forma como a história era contada. Em vez de ser apenas um texto, ela vinha acompanhada de vídeos estranhos, que mostravam cenas modificadas do jogo, NPCs se comportando de forma esquisita, mensagens misteriosas apareciam na tela, e o próprio personagem do jogador parecia estar sendo assombrado por algo que ninguém conseguia explicar. Além disso, a narrativa foi feita de um jeito que parecia uma investigação em tempo real. O autor postava novos vídeos em relatos aos poucos, o que fazia a galera ficar presa à história e ansiosa pelo próximo capítulo. Ou seja, um ARG, né? Esse formato de contar histórias influenciou muitas outras creepypastas que viriam depois. Agora falando um pouco mais sobre como o terror evoluiu hoje em dia, como que ele tá hoje em dia, né? Bom, o terror evoluiu muito desde a época das creepypastas. Hoje temos um novo formato que tomou conta da internet. O Analog Horror. Com vídeos com estética de fita VHS antigas, muitas vezes trazendo relatos de organizações misteriosas, transmissões interrompidas e criaturas bizarras. Outro grande fenômeno do terror moderno são as backrooms. Surgidas como um conceito no 4chan, as backrooms se tornaram uma mitologia própria. A ideia de estar preso em um espaço infinito de corredores amarelados, sem saída e com criaturas à espreita, mexe com o medo do desconhecido. O sucesso foi tanto que surgiram jogos, curtas-metragens e até teorias sobre como entrar e sair das backrooms. E aí, curtiu essa viagem nostálgica, se é que dá pra chamar disso, né? Se você viveu essa época, comenta aí o que te assustou mais, se você não pegou esse tempo, se você pegou, o que você acha legal. Deixem sugestões para os próximos Kanemo Comenta aqui na descrição se vocês quiserem também. E é isso, galera. Até mais!